Oi, gente. Vou explicar para vocês rapidamente o que é a análise da tarefa, certo? A gente conversou um bocado sobre design thinking, né? E nesse ponto do curso vocês já devem ter decidido sobre qual o problema que vocês estão tentando resolver e qual que vai ser a solução de vocês. Mas é bem provável que a solução de vocês ainda esteja somente no campo das ideias, né? Então a gente vai começar agora a dar os primeiros passos no sentido de projetar a nossa solução, certo? E uma das primeiras coisas que a gente faz nesse momento é tentar se aprofundar no entendimento das tarefas ou de como as pessoas fazem hoje para resolver os problemas delas. E quando eu digo hoje, eu quero dizer sem a existência da sua solução, certo? Primeira pergunta, então, que você precisa considerar na análise da tarefa é: por que o usuário precisa fazer isso? A resposta dessa pergunta já deve estar mais ou menos esclarecida, né? Uma vez que você já fez todo aquele estudo do usuário lá na fase inicial. Mas aí vem outras perguntas, né, que aparecem depois no processo, né? Por exemplo, como é que ele faz isso? O que ele precisa ter feito antes de fazer isso? O que é que acontece depois que ele faz isso? Né? Vamos pegar um exemplo prático de um aplicativo de delivery, certo? Imagine que a gente vai projetar o iFood e que antes dele, o cenário que a gente tinha era mais ou menos o seguinte. Vou só abrir um parênteses aqui. Eu vou descrever um processo e você vai tentar ir contando quantas tarefas você enxerga nesse processo, tá bom? Então, para fazer meu pedido, por exemplo, de uma pizza, eu precisava primeiro escolher alguma pizzaria, né? Depois ligar para a pizzaria pelo telefone e perguntar se tinha alguma promoção. Eu ia perguntar se eles têm aquele meu sabor preferido e se esse sabor preferido está incluído na promoção, né? Se não tivesse, aí eu ia escolher algum ou mais de um sabor dentre as opções existentes lá e calcular a quantidade de pizza que eu preciso, se é uma pequena, média, grande ou várias pizzas para a galera que está aqui comigo. Eu vou perguntar o preço, saber quanto tempo demora para entregar e aí ponderar se eu ia querer mesmo ou não, né? Porque se ficou caro demais, provavelmente eu ia desligar e recomeçar esse processo todo do início com outra pizzaria. Mas se eu decidir realmente comprar aquela pizza, eu vou pedir para a pessoa trazer a maquininha do cartão de crédito, certo? E aí, quantas tarefas você conseguiu contar só nesse processo? Eu contei 8 aqui. Vê só. Escolher a pizzaria, checar a promoção, entender a promoção, escolher os sabores, escolher a quantidade, checar preço e o tempo de entrega, né? Confirmar o pedido e escolher a forma de pagamento, né? Massa. E ainda tem outras questões, né? Por exemplo, em que contexto esse usuário ligou para a pizzaria, o que é que aconteceu antes desse usuário ligar para a pizzaria, o que é que acontece depois que eu confirmo o meu pedido, são outras questões que a gente precisa investigar também, né? Então agora eu vou começar a mergulhar para entender como é que cada uma dessas 8 atividades acontecem, quebrando em novas subatividades cada vez mais precisas, certo? Análise significa basicamente quebrar as coisas em pedacinhos menores, né? E aí, para se manter consistente com esse paradigma que a gente vem trabalhando do design thinking, é muito importante que você tente representar visualmente essas tarefas e esses passos menores, ou num diagrama de atividades, ou num mind map, ou qualquer coisa que seja capaz de comunicar visualmente esse mapeamento das tarefas que você fez, certo? E aí, outra coisa que é importantíssima é mostrar esse seu diagrama de volta para alguns usuários, para tentar validar o que você analisou. Talvez o usuário veja que está faltando alguma coisa, talvez ele ache que uma dessas atividades não é fundamental, e aí a gente usa essa conversa para refinar essa descrição das tarefas, né? Para quem está imaginando aí que uma tarefa nesse nosso universo corresponde quase que diretamente a um requisito funcional do software, acertou, ok? A lógica é essa mesmo, as coisas estão todas conectadas, né? Mas o lance aqui é fundamentalmente o processo, ou seja, de onde vêm as informações que eu estou usando para fazer essa análise da tarefa. Num processo de engenharia bem tradicional, o engenheiro basicamente determina como é que a tarefa vai ser feita. Ou seja, fazer um pedido, o usuário vai clicar aqui, depois aqui, depois aqui. Primeiro vai escolher o sabor da pizza, depois escolher a pizzaria, porque assim é mais fácil de implementar ou porque eu, engenheiro, prefiro assim. No processo de design,
Essa compreensão da tarefa tem que vir da análise dos casos concretos dos usuários. Se o caminho do usuário natural é seguir determinado passo a passo, a gente provavelmente não vai querer projetar um negócio na ordem invertida. Aí você pode me dizer, ok, César, mas nem todas as funcionalidades do meu produto são naturais. Tem algumas delas que eu estou aqui criando do zero mesmo, artificialmente, eu estou fazendo um negócio novo que o usuário não faz hoje. Então eu não sei qual é a ordem natural. Massa, isso é perfeitamente possível. E aí, nesses casos, você vai escolher um caminho com base nas informações que você tem e você vai tentar tomar uma decisão com a maior possibilidade de funcionar. Mas vai considerar desse ponto para frente isso aí como uma hipótese de design. Ou seja, algo que em algum momento você vai ter que testar com o usuário e checar se realmente funcionou ou não. É isso. A análise da tarefa é uma atividade um pouco trabalhosa, mas é muito importante que você faça de maneira muito cuidadosa e criteriosa, porque ela é uma das principais responsáveis por a gente garantir lá na frente que quando o usuário se deparar com o nosso produto ou serviço, ele não vai ser algo totalmente estranho para o usuário. Isso vai acabar facilitando tanto no uso em si, quanto no aprendizado do usuário, que são duas características que, como a gente já viu, são determinantes para a qualidade de usabilidade do nosso produto, né? Até a próxima, então.